A psique do Cavaleiro das Trevas sempre foi fascinante para qualquer um que entende e conhece de quadrinhos. Eu mesmo já vi profissionais da psicanálise estudando o núcleo do morcegão a fundo dentre as suas narrativas ao longo das décadas. Porque o Batman, desde 1939, vem mostrando para o mundo que certos valores são eternos no condicionamento da mente humana, embora muita gente hoje não entenda esses valores. Ou torna o Batman uma caricatura de si mesmo, que é algo que eu particularmente não tenho paciência. Não que eu seja conhecido por ter muita paciência, mas enfim. E hoje eu vou falar a respeito do Batman, que é um dos meus personagens favoritos ao lado do Superman e da Mulher Maravilha. Só que a diferença em relação a eles é que o Batman as pessoas acham que o conhecem, porque é aquela coisa, hoje em dia na internet principalmente, a gente vê vários discursos de todos os lados de pessoas querendo que determinado personagem seja o que a pessoa quer que ele seja, e não o que ele é. E os personagens, principalmente personagens de tantas décadas como o Batman, eles são o que são. E eu, como um cara que já acompanhei todas as fases principais do Batman, todas as mídias, desde as melhores até as piores, eu posso dizer pra vocês com todas as letras: o Batman não é um anti-herói. Ele é um herói. E é isso que faz ele ser um dos meus personagens favoritos. Então eu vou continuar essa série de análise emocional e psicológica dos personagens que eu tô fazendo aqui no canal, e já que vocês gostaram tanto do vídeo do Superman, eu tô fazendo aqui um do Batman e depois da Mulher Maravilha, que é uma outra personagem que muita gente que não a conhece direito fala muita besteira sobre. E assim, desses três personagens, o Batman é o mais complexo psicologicamente, a Diana é mais complexa emocionalmente, mas depois eu entro nesse assunto. A questão é que para entender o Bruce Wayne, para entender o Cavaleiro das Trevas, o Batman, é preciso primeiro entender o âmago da sua origem, a gênese do Cavaleiro das Trevas. Tudo começou naquela noite, onde um casal da elite de Gotham, Thomas e Martha Wayne, saem com seu filho Bruce. E saindo do cinema, o garoto de 8 anos passaria pelo dia que sua vida mudaria para sempre. Afinal, como um certo alguém disse uma vez, basta apenas um dia ruim. É só disso que você precisa para cair na insanidade. E essa insanidade se materializa em um bandido saindo das sombras no beco escuro e atirando em Thomas e em seguida em Martha, enquanto seu colar de pérolas se esparrama pelo chão de Gotham. Desde então, a vida daquele menino mudou. Ele perdeu as duas únicas pessoas da vida dele. Sua infância foi tomada. O amor, a presença de seus pais foi arrancada de seu âmago, enquanto o único que podia consolá-lo era seu mordomo Alfred, enquanto nutria ressentimento pelo resto da elite de Gotham, pelos colegas de seus pais que nenhum foi ajudá-lo. O sentimento de deslocamento começa dali, à medida que ele acorda gritando todas as noites, tendo pesadelos com aquela cena no beco. O trauma transborda na sua psique e ninguém pode culpá-lo, porque sabe, tem alguma coisa em Gotham City, alguma coisa nessa cidade que transforma as pessoas, que no núcleo de sua corrupção e criminalidade aflora o pior que tem em todos nós. Torna as pessoas insanas, depravadas, rendidas às trevas e ao caos dentro de suas mentes, acendidas pelas suas vidas destruídas. E em Gotham, essas marcas de degradação chegam para todos. Então Bruce não teve infância. A todo momento, a única companhia que ele teve era do Alfred, que era o seu mordomo, e que era a única figura paterna que ele tinha. Só que mesmo assim, isso não conseguia preencher o coração do Bruce. E é engraçado que a culpa é um sentimento que une tanto Bruce quanto Alfred, porque o Alfred se sente muito acuado em relação aos sentimentos que ele tem de criar o Bruce, que não deveria ser sua função, deveria ser
dos seus patrões, da Martha e do Thomas Wayne. E o Bruce, por si só, se sente muito culpado. Ele acha que a morte dos pais dele, na sua psique, no seu âmago, aconteceu por causa dele. Ele se sente culpado, é verdade. E é por isso que ele entrou nesse estilo de vida destrutivo dele. Só que mesmo assim, mesmo fazendo isso, ele não se rebaixa ao nível daqueles que mataram seus pais. É por isso que o Batman não mata. Eu sempre vou repetir isso aqui. O Batman não mata. Ele jurou cumprir a promessa dele que ele fez no túmulo dos pais. E é por isso que ele treinou por anos. Por anos e anos e anos. Ele usou parte da fortuna dos pais dele para viajar pelo mundo quando jovem, em torno de uns 20 anos, para conseguir ter toda a estrutura física e psicológica, aprender artes marciais. Você entende como ele transformou a sua dor em força? Ele canalizou tudo aquilo que o afligia e transformou na vontade de lutar, de fazer a diferença. Mas durante todo esse tempo, a criminalidade se espalhou ainda mais em Gotham, um inferno na Terra, onde as aberrações são todas espalhadas e organizadas pela cidade. A mesma cidade que os pais de Bruce construíram, deram suas vidas por ela, para que todos pudessem ter esperança de um lugar melhor, de justiça. A cidade que aquele garoto de 8 anos jurou enfrentar, bater de frente com cartéis inteiros de criminosos, assassinatos, tráfico, latrocínio, com as aberrações do Asilo Arkham, sequestro, estupros, tortura, com a polícia corrupta, com políticos corruptos, com a elite financeira de Gotham mergulhando a cidade em corrupção, insanidade e caos que vem das trevas. E dessas trevas que surge a figura de um cavaleiro, o Cavaleiro das Trevas, que ressurge do sangue de inocentes através do medo. Medo que aqueles mergulhados no caos sentem da justiça. E essa justiça virá das trevas. E sabe, é nesse momento que as pessoas confundem um pouco as coisas. Eu vejo muita gente dizendo que gosta do Batman, que ama o Batman, mas não entende por que ele não usa armas de fogo ou não mata. Inclusive, eu vejo gente reclamando disso, sendo que isso é uma coisa genial dentro do personagem. Bom, em relação às armas de fogo, é fácil de entender, né? Basicamente, é o Batman, o Bruce, tendo que lidar todos os dias com criminosos com arma de fogo que remetem na sua cabeça a imagem dos seus pais sendo assassinados. E de todos os personagens de quadrinhos, o que mais odeia armas de fogo com certeza é o Batman, porque foi dali que ele tirou o trauma que mudou sua vida para sempre. Cada vez que ele patrulha a cidade, cada vez que ele dá de cara com um bandido armado, ele vê flashes dos seus pais sendo mortos e assassinados na frente dele. Tem histórias, inclusive, que o Batman prefere morrer em determinadas situações do que pegar na mão dele uma arma de fogo. Isso é bem interessante, inclusive. Agora, a questão de não matar é ainda mais complexa, porque advém do fato não apenas moral. Ele entende que ele quer fazer a diferença do jeito dele, da forma certa, da forma como era para ser. Ele não se rebaixa ao nível daqueles que ele enfrenta. Claro, tem a questão moral, mas o que realmente faz com que ele não cruze essa linha é porque ele sabe que se um dia ele cruzar, ele não volta mais. Que lá no fundo, ele não é muito diferente daqueles que ele coloca no Asilo Arkham, de todos os vilões que ele combate, de todas aquelas aberrações que são completamente insanas e loucas. E nós já tivemos histórias que mostram exatamente como que seria se ele de fato cruzasse a linha. Como, por exemplo, o Batman que ri, entre outras histórias, lá na saga Death Metal e tal. E pode apostar, isso nunca acaba bem. Tanto que o maior embate que ele tem com o Coringa não é o físico, mas é o fato de que o Coringa já é louco. Ele já aceitou a própria insanidade dentro de si. E ele faz a todo momento com que o Batman também aceite. Ele não consegue entender o Coringa que o Batman não é como ele. E ele quer provar o ponto dele, de que um dia ruim pode transformar o mais são dos homens no mais louco de todos. E é por isso que o Batman não mata, porque no dia que ele fizer isso, o Coringa vence e prova o ponto dele. Então, fazer o Batman não matar torna ele um personagem muito mais rico e muito mais interessante. E não é só isso.
Mas ao longo de quase 100 anos de histórias, o Batman já se mostrou uma pessoa muito boa em todos os sentidos. Eu sei que ele é todo bronco, eu sei que o Bruce Wayne não é a identidade real dele, é o disfarce. A verdadeira face daquele Bruce é o Batman, é aquilo que ele é de fato, e mesmo assim, mesmo durão na sua alma, que foi uma forma que a sua psique criou de fazer a defesa das suas emoções, mesmo com tudo isso, ele já fez e continua fazendo tanta coisa, sabe? Ele não é o louco assassino que um ou outro cara aí na indústria insiste que ele é. Esse tipo de coisa nem faz sentido com o personagem, porque no momento em que você tira esse elemento dele de não matar, tudo desmorona. Eu posso dizer que um dos momentos mais tocantes pra mim foi na verdade em um dos episódios da Liga da Justiça Sem Limites, em que Amanda Waller, já velha porque o episódio se passa todo no futuro, começa a falar do Batman e o que ela a vida toda sentiu observando ele. E lembrando que Amanda Waller não é amiga do Batman, eles sempre foram inimigos e aliados de ocasião na melhor das hipóteses. E mesmo assim, esse é um dos momentos mais tocantes dessa série da Liga pra mim até hoje. Talvez os anjos tenham uma espada afiada também. Como diz a Bíblia, ele escreve certo por linhas tortas. O plano dele é um mistério, mas de uma coisa sabemos. Ele nos deu livre-arbítrio. Nós escolhemos nosso destino, para o bem ou para o mal. Apesar de toda a fachada agressiva, eu nunca conheci ninguém que pensa tanto no próximo quanto Bruce Wayne. Fora talvez você. Quer ter uma vida um pouco melhor que seu velho? Cuide das pessoas que amam você. Ou não. A escolha é sua. Sabe, o ponto que eu quero chegar é que o Batman não é um anti-herói. Ele é um herói. Ele não é alguém que faz o certo por linhas tortas. Ele é alguém que simplesmente faz o certo. Mesmo com tantos problemas que ele tem, mesmo com tantas dificuldades em lidar com seu trauma, ele continua fazendo certo. Afinal, não foi ele que viu um menino perdendo os pais na sua frente e o acolheu dando o nome de Robin, para que ele nunca precisasse passar pela solidão que ele passou, tornando ele assim o seu filho. Que acreditou até o fim na redenção da Arlequina, e que esteve ao lado nesse mesmo caminho com a Mulher Gato para que ela possa se tornar melhor. E que sempre esteve ao lado de seus dois grandes amigos, Clark e Diana, em momentos que mesmo não podendo fazer nada, ele deu seu sangue para que se fizesse necessário. E que, claro, colocou toda a sua fortuna no nome do Alfred. Aquele que cuidou dele em tantos momentos de dificuldade e que praticamente é um pai para ele. Sim, foi ele que fez e continua fazendo tudo isso e mais um pouco. Fazendo a diferença na vida das pessoas através do bem. E mesmo com todas as suas falhas, ele tenta trabalhar nelas. Essa pessoa é o Batman. E é por isso que eu sou incisivo em relação a isso, sabe? Porque essa visão torna um personagem muito mais interessante. Você consegue entender o que ele representa na vida de muitas pessoas, não só na camada superficial, mas no âmago de cada um de nós? E por fim, eu queria deixar uma última mensagem aqui, que é uma coisa pessoal minha, de tanto que o Batman me ajudou ao longo das suas histórias, porque é uma coisa que percorre o personagem como um todo, sabe? Que é o seguinte, entenda o que eu vou te falar. Todos nós temos problemas na vida. Todos nós sofremos das mais diferentes formas. Alguns mais, outros menos, mas todos nós temos problemas. Mas acredite, em vez de você ficar remoendo esse sofrimento na sua vida, esses dias ruins que você tem, entenda que não é sobre o seu sofrimento. Não. É sobre o que você faz com ele. E no que você transforma esse sofrimento na sua vida. É isso que define o que você é.
Ele é uma pessoa boa, lutando contra a insanidade dentro de si. É um personagem muito mais complexo e mais forte em todos os sentidos, sabe? É um ser humano que se forçou a se tornar extraordinário para superar suas falhas. E que luta todos os dias contra si mesmo só para fazer o que é certo e dar esperança a uma cidade mergulhada nas trevas. Pois é. Esse é o Batman que eu amo. Esse é o meu herói. E é alguém em que eu posso me inspirar todos os dias, como eu sempre fiz. E bom, eu selecionei os melhores momentos do Batman e os que melhor representam os personagens também, com base no que eu consumi a vida inteira de Batman. Eu vou deixar um guia aqui na descrição desse vídeo. Eu mesmo fiz esse guia e eu tentei colocar mais ou menos em ordem cronológica, então se você quiser seguir dessa forma, tá tudo tranquilo. O próximo vídeo dessa série que eu tô fazendo vai ser o da Mulher Maravilha, então se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos. E nunca se esqueça, é muito importante que você não saia desse vídeo sem se esquecer de uma coisa. Todos nós temos problemas, todos nós sofremos das mais diferentes formas, mas não é isso que te define. É como você transforma e canaliza esse sofrimento, é o que você faz com ele para mudar a sua vida e de todos ao seu redor, para fazer a diferença. É isso que define quem você é.